Eu quero ministrar uma palavra que está nesse livro para os irmãos, né? Então, nesse livro Identidade Real, para aqueles que têm, depois você pode meditar na palavra e aí, se tiver ainda, você pode adquirir. Eu quero falar sobre chamados para reinar. Eu creio que todos nós fomos chamados para assumirmos uma posição de reino, onde o Senhor nos tem plantado. O Senhor nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então você foi alcançado pelo amor de Deus, você foi alcançado pelo Senhor para assumir uma posição de autoridade. Amém? Você não foi feito para ser cauda, mas para ser cabeça. Amém? Para exercer autoridade no mundo espiritual. Para você reinar aonde você está, na sua casa, no seu casamento, no seu trabalho, no seu ministério. Então é muito importante você ter a revelação dessa palavra. Trouxe o livro? Gostaria de mostrar, porque às vezes você... Aqui, esse livro aqui, tá bom? Então, se você tem, essa palavra está nesse livro, Identidade Real. Saiba como mulheres improváveis podem se tornar brilhantes rainhas. Só que é um livro... Tem mais outros aqui que estão ali atrás, né? Nós temos esse livro, Mulher Aprovada, que é um livro best-seller, né? A maioria das mulheres, assim, tem de cabeceira um livro que fala sobre nós dependemos de Deus para vencer no casamento, no ministério e nas provações. E esse livro nós lançamos esse ano, Discipulando Mulheres com Graça. Palavra que nós ministramos ontem sobre unidade, falamos muito sobre honra, né? Está nesse livro aqui, tá bom? Então, voltando para esse livro Identidade Real, que é esse que... Deixa eu entregar aqui, vai que no final alguém queira, né? Aliás, quem está fazendo aniversário hoje? Tem alguém aqui fazendo aniversário hoje? Fez essa semana alguma mulher? Alguma mulher fez aniversário essa semana? Quem? Vem aqui, vou te dar este presente. Amém? Você é uma mulher que tem uma identidade real. Amém? Você possa reinar em cada área da sua vida, minha amada. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então eu quero falar, porque na verdade o livro, os princípios são para todos, né? Na ocasião eu lancei um livro na Conferência de Mulheres, mas todos os princípios aqui é para os homens, adolescentes, jovens. E eu quero falar exatamente disso, de que nós somos chamados para reinar. E é interessante, quando você fala de reino, né, você pensa naquele rei sentado no trono, que governa, que dá ordens, aquela pessoa empoderada. E hoje está muito na moda, né? Falar das mulheres empoderadas. Mas sabe que interessante, se você for olhar para a palavra, não é bem esse o perfil daqueles que Deus escolhe. Eu quero compartilhar com você aqui, abra sua Bíblia, se alguém tiver na projeção, pode passar. E Paulo escreve aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 1, no verso 26 e 27, o seguinte: visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então aqui você vê que Deus escolhe os que não são. Deus escolhe as coisas fracas, as humildes. Alguém aqui se enquadra nesse perfil dos humildes, dos que não são de nobre nascimento? Eu não sei aqui qual que é o sobrenome, né, famoso na cidade, que é reconhecido. Lá em Goiás é Caiado, né? Os Caiados falam, família Caiado, Race. Esse é o de nobre nascimento, que tem aquele nome, aquele sobrenome reconhecido. Mas olha, eu não tenho esse sobrenome, eu sou Souza. Marília Cristina de Souza, né? Pedrosa, depois que eu me casei. Pastora Luísa, Aloysio Silva. Pois é, são os humildes, os simples, são aqueles que, sabe, Deus ama usar aqueles que não são, para levantá-los e colocar em posição de autoridade, para exercer o seu reino, o seu sacerdote.
para comandar ao mundo espiritual, para mudar destinos para a eternidade. E foi isso que Deus fez com a minha vida. Eu nasci no interior, Aparecida de Goiânia, o nome da cidade, um currutela desse tamanho. Currutela, vocês entendem aqui? Cidadezinha pequena, muito, muito. Que tem uma rua que tem a igreja, o Bradesco e a farmácia. Praticamente isso. Então, Aparecida de Goiânia, eu nasci. Meu pai a minha mãe foi dar à luz, já sentindo dor de contrações. Meu pai foi buscar a parteira a cavalo. Eu nasci em casa de parteira. Sabe o que é parteira? Então, e vim de uma família muito simples e nunca imaginei. Nunca passou pela minha cabeça um dia, Deus nos levantar para poder escrever livros, pregar em conferências em ginásios de 15 mil pessoas, 50 mil pessoas. Hoje nós pastoreamos um estado, supervisionamos as igrejas e é muita graça de Deus. É muito favor de Deus. Mas é isso que Deus quer fazer com cada um de nós. Talvez você pense, nossa, eu nasci lá, no interior, ninguém me conhece, não tenho um nome muito conhecido, mas Deus foi lá e te salvou, Deus foi lá e te encontrou, Deus foi lá e te escolheu. E Ele falou, eu vou usar você, é você mesmo que eu vou usar. Eu vou usar para salvar famílias inteiras para o Senhor. Eu vou usar para transformar destinos para a eternidade. Sabe que não há nada mais prazeroso, não há nada que nos dá mais senso, sabe, de cumprimento de propósito, do que você ser usado pelo Senhor. Eu já experimentei muita coisa na minha vida. Muitas viagens, muitos hotéis bons, muitas coisas boas. Mas nada se compare a ser usada pelo Senhor. E é isso que Deus quer fazer com cada um de nós. Deus quer tirar você, como eu falei no subtítulo desse livro, do improvável. Do improvável, aquele que ninguém dava nada, aquele que ninguém apostava nada. Pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Eles fizeram essa pergunta. Pois pode sair alguma coisa boa, de falar de uma cidade muito pequenininha aqui, lá no interior. Raposa? Bom Jardim. Pode sair alguma coisa boa de Bom Jardim? Fala comigo, sim, pode. Amém? Porque o menor nessa terra será o maior no reino de Deus. E Deus faz isso. Deus fez isso comigo, Deus fez isso com o pastor Aloysio. Ele fala, o pastor Aloysio veio de uma família muito simples, que sem pai, o único homem da família, e nasceu ali, numa casa muito simples. E hoje Deus tem levantado de uma maneira tão poderosa. Você vê isso se cumprir, o pastor Naor está aqui, meu marido, e ele conta que ele tinha o apelido de Tonga. Lá na família, 4 filhos, e ele era o Tonga. O que era o Tonga? Tonga, tonto, tão tranquilo, Mas ele fala que foi isso que Deus fez. Porque ele chamava, você aí, ele era tão distraído, tão tranquilo. De repente, Deus pega um Tonga, e levanta como um líder de um movimento internacional de jovens. Ele levanta jovens destinados ao avivamento, sabe, faz uma grande obra. Estamos dando testemunho da nossa vida, porque essa é a sua vida. É isso que Deus fez, e eu quero compartilhar com você também, aqui, porque foi isso que Deus fez, quando Deus levantou José. Ele era um escravo, vendido. Foi encontrado numa prisão, primeiro ali numa caverna, num poço, depois foi para uma prisão. E Deus tirou ele da situação de escravo para governador do Egito. Esse é o nosso Deus. Aí Deus pega um Moisés que não sabe falar, que é gago. E fala, não, é com você mesmo. Através de você eu vou libertar 3 milhões de pessoas do Egito. E você fala, não, mas por que Deus faz isso? Para que a glória seja dele e não de nós. E você vê Deus ir se repetindo na palavra. Sabe, eu quero compartilhar nessa noite com você sobre uma mulher que também era uma mulher improvável. Essa é a minha história e com certeza é a sua também. Eu quero falar com você sobre uma mulher que não era de nobre nascimento, uma mulher que não tinha proeminência, mas que Deus a levantou para sentar no trono. Deus tirou de uma situação improvável, de escrava, levantou e a colocou no trono.
para ser mulher do rei, para desfazer um decreto de morte de uma nação inteira. Eu quero compartilhar com você sobre a vida de Esther. E eu quero falar com você sobre 4 chaves. Quantas chaves? 4 chaves poderosas que foram vitais para retirar Esther de uma posição de escrava, de improbabilidade, de fraqueza, de aquela pessoa desprezível para aquela que foi usada poderosamente pelo Senhor como uma esposa do rei. Sabe, que entrou e que através dela destinos foram mudados para a eternidade. Amém? Ela não nasceu no palácio. Vou passar um pouquinho a história dela. Esther, não sei quantos já leram no livro de Esther, na Bíblia. Era judia, né? Eles eram judeus. E aí o povo judeu foi escravo, né, para a Babilônia, porque o rei Nabucodonosor veio, destruiu ali as cidades, queimou as portas da cidade, levou como cativos para a Babilônia. Então Esther, nesse contexto, perde seu pai e sua mãe e fica órfã. Então ela, além de escrava, perdeu o pai e a mãe. Depois ela foi adotada por Mordecai, seu primo. Então eles estavam ali na Babilônia, depois vieram para o Império Persa, o qual tinha um rei, se chamava Nabucodonosor, um rei chamado Assuero, já na Pérsia, que tinha uma esposa chamada Vasti. E naquela época ele era um rei muito poderoso. Ali, ele era um rei da maior potência econômica naquela época. Então eles faziam vários banquetes que duravam meses, 3 meses, semanas. E naquela ocasião ele fez um banquete, e a mulher dele era muito bonita, Vasti, e ele chamou a esposa para apresentar para todos os seus súditos, para todas as pessoas, porque aquilo era era um ritual daquela época. Mas Vasti recusou entrar na presença do rei. Ela recusou aí naquele banquete. E aquilo enfureceu muito, né, o rei Assuero. E ele falou, para que isso não se repita nas famílias, para que eles vejam que aqui o homem manda, em outras palavras, eu não vou permitir isso acontecer. Eu vou destituir Vasti da sua posição de esposa de rei, de rainha. E vou levantar outra rainha no lugar dela. Então, o rei Assuero faz um concurso de Miss, né? Ele faz ali uma seleção de 12 mulheres, para ver qual delas iria ocupar o lugar de Vasti. E no meio delas, quem estava? Esther. Esther estava ali, de uma maneira sobrenatural, algo que Deus realmente escolheu, porque nós servimos a um Deus que vai aonde você está, te tira do lugar onde você estava, e te coloca no lugar onde Ele quer te usar. Amém? Sabe que eu tive esse testemunho? Eu sempre dou esse testemunho, porque quando eu conheci o Senhor, quando Ele me encontrou, eu não estava doente, eu não estava em depressão, eu não estava nem buscando a Deus, eu estava, por sinal, muito bem, assim, né, jovem, vivendo a minha vida. Estava em São Paulo, passando férias na casa da minha irmã, que morava ali, e eu fui num show de rock, pastor, chamado aquele Hollywood Rock. E no meio do show de rock, eu lá, ouvindo Engenheiros do Havaí, que eu me lembro até hoje. Quando eu me toquei, ali tinha jovens fumando, bebendo, cheirando lança-perfume, drogas e tudo. E eu lá no meio, né, eu ouvi uma voz: esse não é o seu lugar. E eu fiquei impressionada, porque eu falei, gente, quem está falando aqui comigo? Era algo no meu coração, mas era a própria voz de Deus, falando, eu te chamei, você é escolhida, você não vai ficar aí, eu vou te tirar daí, vou te colocar no novo lugar, eu vou te colocar no lugar que eu tenho preparado para você. Eu saí daquele show, cheguei na casa da minha irmã, voltei para Goiânia e falei, eu vou dar um tempo. E na mesma semana eu fui convidada para uma célula, pela pastora Adriana Pinheiro, não sei se vocês conhecem aqui do Rema, né, companhia de teatro. Ela tinha uma agência de modelos, eu tinha trabalhado lá, e fui receber um cachê, e ela me convidou, e naquela semana eu visitei uma célula, saí da morte para a vida, amém? Tive uma experiência de porta, e chorei 2 horas na presença de Deus, e nunca mais fui a mesma. Eu era cego,
e agora vejo, como diz aqui a palavra. E depois de 3 meses, preguei para o Naor. Preguei e levei. Amém? Glória a Deus. Pode dar uma salva de palmas para o Senhor. Sabe, irmãos, esse é o nosso Deus, eu creio nisso. Eu creio que Deus tem chamados e propósitos específicos. Deus foi aonde você estava. Ele falou, Ele pensou você e falou: você é minha, você é meu, eu tenho um propósito para você, eu tenho algo para fazer na sua vida. Você não nasceu, sabe, para viver alguns anos nessa terra, estudar, fazer uma faculdade, ter uma família, tirar férias, ter uma profissão e com 80, 90 anos passar. É muito pouco. É muito pouco. Existe algo maior, existe um propósito maior que Deus te chamou para você exercer. Você foi chamada do império das trevas, você foi retirada e o Senhor te trouxe para um reino de justiça, de paz, de alegria, para que você seja usado pelo Senhor. Esther, essa mulher, e aí então Esther entrou em Esther, no capítulo 2, alguns versículos 2, 4, 16, 17, eu selecionei alguns aqui, está escrito, ele mandou dizer, né? Tragam-se moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura. A moça que cair no agrado do rei, essa reine no lugar de Vasti. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, à casa real. O rei amou Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor. Fala comigo, favor. E benevolência mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Então Esther, ela sai de uma posição ali de escrava, né, de improbabilidade, ninguém a via, para uma situação de proeminência, para o trono, para um lugar de autoridade, para um lugar que o Senhor tinha preparado para a sua vida. E eu quero falar então dessas 4 chaves que foram importantes, que foram fundamentais para que Esther saísse dessa posição de improbabilidade para estar assentada no trono. E a primeira delas é a identidade. Assumir a sua nova identidade. Porque Esther, com certeza, ela era escrava. Esther tinha tido um passado muito triste. Imagina uma criança. Nós que somos pastor de criança, temos um ministério, somos mães. Você sabe que a criança é vulnerável. Que a criança, ela é marcada. As experiências que ela tem na infância marcam por toda a vida. Imagina que Esther perdeu seus pais, ficou órfã. Cresceu insegura. Cresceu ali, né, numa situação de ser referência de pai, de mãe. Logo em seguida eles foram cativos, ela foi como escrava para Babilônia, viveu sem os pais, de uma maneira ali como escrava. Imagino que ela tinha sim motivos para pensar: não vou ser nada, não vou dar nada na vida, não vou produzir nada, certamente não vou casar, e de insegurança. E o diabo pode ter usado essas circunstâncias para roubar a fé dela, para dizer para ela, para falar para ela muitas coisas, que às vezes ele fala para nós também. A sua palavra do Senhor diz: as coisas passadas ficaram para trás, e eis que tudo se fez novo. Amém? Gálatas 2:20, não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E esse viver que agora vivo pela fé no Filho de Deus. Esquece o seu passado, meu irmão. Esquece o seu passado, minha irmã. O seu passado, sabe, não importa qual foi a sua experiência de abuso sexual, de, abuso físico, de fome, talvez de maus tratos, bullying. Eu conheço pessoas que ficam a vida inteira fazendo, terapia, fazendo tantas coisas. Não tem problema você procurar um psicólogo, não é disso que eu estou dizendo. Mas é preciso você se apropriar da sua nova identidade.
Um psicólogo pode te ajudar, mas ele não pode fazer a obra, ele não pode te redimir. Só Deus pode te dar uma experiência de novo nascimento e mudar para sempre a sua identidade. E você precisa hoje se apropriar, se você ainda não se apropriou. A Bíblia então diz que as coisas do passado ficaram para trás. Esquece. Você que foi traído, abandonado, você que foi, muitas vezes criticado na sua infância, ou mesmo pelo seu marido, ou pela sua esposa, esquece, põe um ponto final e começa novo. Hoje tudo de novo. Zero a quilometragem. Certo? E você então vai falar, olha, eu entendi. Porque Esther precisou tomar essa atitude. Para ela ser a rainha que Deus queria usar, ela precisou olhar para frente. Ela precisou esquecer o seu passado. Ela precisou se apropriar da nova identidade de rainha. E falar, olha, não importa o que eu passei, importa que Deus me sustentou. A boa mão de Deus me sustentou, me guiou, me guardou, me protegeu. E agora eu estou aqui colocada neste lugar pelo Senhor. E é importante você também ter essa atitude. Eu imagino que Esther, ela, não sei como ela vivia, vai que ela gostava de viver descalço, né? Lá, como escrava, vivia com uma roupa rasgada, vivia com uma roupa velha e despenteada, né? Mas de repente, agora ela era rainha. Vai que ela comia com o prato na mão, e agora ela tinha que sentar à mesa. Agora ela tinha que segurar o garfo do lado esquerdo, a faca do lado direito. Imagina que os talheres de Esther eram de ouro, né? Porque, afinal de contas, ela era a rainha. Então, ela precisou mudar. Ela precisou mudar ali os seus hábitos, a sua maneira de andar, de vestir. Por quê? Porque agora ela era uma nova mulher. Agora ela estava no novo lugar. Então, agora nós também vamos nos apropriar. Olha o que a Bíblia diz em Gálatas 4:7. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro de Deus. Fala comigo, eu não sou mais escravo. Mais forte, eu não sou mais escravo. Eu sou filho e sou herdeiro de Deus. Nós éramos escravos, sim, do pecado, da mentira, da fofoca. Nós muitas vezes éramos escravos ali, às vezes até de drogas. Não sei qual era o seu passado, mas a grande verdade é que você não é mais escravo mais. Que alguém te comprou por um preço de sangue e te fez filho. Agora você não é mais escravo, você é filho. Fala comigo, eu sou filho. Deus me chamou, Deus me comprou e me fez seu filho amado. Só os homens falam, eu sou um filho muito amado. As mulheres, eu sou uma filha muito amada. Amém? Então é muito importante você se apropriar dessa identidade. É muito, nós falamos isso, né? Que nós somos filhos de Deus. Eu também sou filho de Deus. Não, também sou, mas às vezes se torna um jargão. Não, isso tem poder. Você ser filho de Deus implica em você ser herdeiro de todas as bênçãos de Deus. Sabe, você agora passou da morte para a vida, da pobreza para a riqueza. Você passou ali da enfermidade para você ter saúde. Então, existem muitas promessas, uma herança insondável para nós. E é importante também você entender que nós precisamos nos apropriar, né, desse lugar que o Senhor nos tem colocado. Olha o que está escrito. Se eu sou filho, o Senhor Jesus me alcançou. Em Gálatas 5:6 está escrito, porque em Cristo nem a circuncisão, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Muitas vezes as experiências do passado roubam a nossa fé. Porque na hora que você vem num culto desse, você vai embora cheio de fé. Amanhã você passa por uma circunstância no seu trabalho, na sua casa, no seu casamento, que você já diz, não é bem assim. O diabo tenta roubar a sua fé, mas a Bíblia diz que a fé, olha que coisa poderosa, a fé atua pelo amor. Ou seja, todas as vezes que eu medito no amor de Deus por mim, todas as vezes que eu nutro esse amor, todas as vezes que eu me alimento desse amor, eu cresço em fé. Isso é muito poderoso. Porque o diabo quer que você olhe para as circunstâncias. O diabo quer que você olhe para a sua orfandade.
O diabo quer que você olhe para as circunstâncias que vêm para roubar a sua fé, mas o Senhor te mostra o seu amor por você. E Ele diz, agora então, quantos querem crescer em fé aqui? Você quer ter muita fé? Quantos querem ter muita fé? Sabe como você vai crescer em fé? Meditando no amor de Deus por você. Porque o texto está dizendo, a fé atua pelo amor. Mas como assim atua pelo amor? O amor dele por mim, não do meu amor por ele, porque o meu amor é limitado, é humano. Mas o amor dele, sabe, é um amor ágape, é o amor de Deus, o amor que, né, ultrapassou as distâncias, como diz aquela música, né? Que ele foi aonde você estava, é impressionante, ele é um amor, como que chama? Ousado amor, não é? Que ele foi onde você estava e te arrancou com mão poderosa e te disse, vem, você é meu. Sabe, então quando eu medito nesse amor, eu me encho de fé, porque eu falo, gente, Deus me ama demais. Mas não é pelo que eu sou, não é pelo que eu faço. E se eu erro, Ele me ama, e se eu acerto, Ele me ama também. Porque o amor de Deus não muda. Amém? E a Bíblia diz então que nós precisamos crescer em fé, porque a fé atua pelo amor. Então quando eu medito nesse amor, eu me encho de fé. Eu quero dar uma dica para os irmãos que eu tenho aprendido. Medite nesse amor, todo o tempo. Declare esse amor, ao deitar, ao levantar, ao cozinhar, ao lavar roupa, ao dirigir, ao deitar, amém? Quando eu acordo de manhã, eu já falo, eu sou muito amada, eu sou uma filha muito amada, eu olho para o céu, e nesses dias eu abro minha janela e olho para o mar, né? Que eu amo de paixão. Então lá no nosso hotel, eu abro a janela e olho para o mar e falo, eu sou muito amada, olha onde Deus me colocou, de frente para esse mar maravilhoso. Sabe, nós precisamos ter uma fé simples. Você precisa ter uma fé simples. Não é orar em línguas, tremer, cair, tudo isso é muito bom. Mas quando você não sentir nada, quando você não sentir tremer, quando você não sentir fé, quando você não sentir vontade, abra sua boca e declare, eu sou muito amado. Isso tem poder, isso tem poder. Então quando eu acordo, eu falo, Senhor, o Senhor tem um dia maravilhoso para mim. Eu pego a minha agenda e falo, Senhor, eu consagro a minha agenda. É um dia que o Senhor fez para mim, eu me alegro nesse dia. Eu olho para o céu, eu já começo a declarar, o Senhor tem portas abertas para mim, porque eu sou uma filha muito amada. Quando eu sair de casa vai estar tudo pronto, porque Ele vai à minha frente, amém? Então a Bíblia diz, a fé atua pelo amor, o amor dele por mim. Então, você não vai permitir que as circunstâncias definam o amor de Deus por você. Você não é mais escravo das circunstâncias. Você não é mais escravo das circunstâncias, da falta de dinheiro, do desemprego, do problema. Não. Você é uma filha, um filho muito amado. E o Senhor vai mudar o que for por você. Olha aqui. Você não precisa de nenhuma prova. Nenhuma prova. Para que Deus precise dizer que Ele te ama. Sabe por quê? Porque toda prova que Ele precisava dar, Ele provou na cruz. Isso está escrito em Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor, seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Fala para a pessoa que do seu lado, Deus já provou o amor dele por você, na cruz do Calvário. Ele já provou, você não precisa de prova nenhuma. Você já não precisa mais. A Bíblia diz que Ele já provou ao morrer por você na cruz, ao deixar a sua divindade, Ele não tinha pecado, Ele não precisava morrer, mas porque Ele te amou tanto e me amou tanto, Ele falou, eu não posso ficar sozinho, eu vou morrer por Ele. E a Bíblia diz então que lá na cruz Ele provou, derramou seu sangue. E a Bíblia diz então que essa é a maior prova de amor que nós temos. E nós precisamos meditar nesse amor e dizer, eu sou uma filha muito amada, um filho muito amado. Não é pelo que você faz, nem pelo que você deixa de fazer, é simplesmente porque você é um filho. Nosso maior exemplo foi Jesus, quando Ele batizou aos 30 anos. A Bíblia fala que Jesus não tinha feito nenhum milagre, não é? Porque o ministério de Jesus começou ali no batismo, aos 30 anos. E a partir dali ele fez o seu primeiro milagre, foi transformar água em vinho, depois muitos outros. Mas na situação do batismo ele não tinha feito nenhum milagre. Então quando ele
batizou, subiu das águas. A Bíblia diz que ele escutou uma voz. Qual foi a voz? A voz de Deus dizendo: agora, meu filho, se prepare, que eu tenho muito trabalho para você. Você tem gente demais para você fazer milagre. Vou te dar uma agenda de milagres para você fazer. Deus falou isso para Jesus. Deus falou: se prepare, te prepare, porque eu tenho, tenho muito labor, tenho muito trabalho para você. Você vai fazer milagres, você vai multiplicar pães. Foi isso que Deus falou para ele? Não, Deus falou para Jesus uma voz. Qual foi? Tu és meu filho amado, em quem me comprazo. Eu tenho muito prazer. Jesus não tinha feito nenhum milagre, mas Deus já amava. Assim como você não é amada pelo que você faz, mas pelo que você é. Você é um filho amado porque você foi alcançado, porque Ele alcançou você lá onde você estava, te tirou lá do lamaçal do pecado, e Ele te disse: vem, você é um filho muito amado, eu tenho um propósito lindo para você. Amém? Então a primeira coisa que nós precisamos, a primeira chave, para podermos atuar, para sermos agentes do reino, como Esther foi, é nos apropriar da nossa identidade. Fala comigo: já não sou mais escravo, mas eu sou um filho muito amado. Esther precisou assumir essa identidade. Ela não era mais escrava, agora ela era uma rainha. Ela sentava no trono. Esther comandava suas servas. Esther, então, ela precisou discernir circunstâncias. Esther estava numa posição de autoridade. E essa foi a posição que Deus nos colocou, amém? A segunda chave é alimentar-se da palavra. Porque se nós queremos assumir a nossa posição de autoridade e reino, nós precisamos ser cheios, nos alimentar daquilo que nos dá força e alimento. Interessante, porque Esther, juntamente com aquelas 12 moças virgens, elas ficaram 12 meses se aprontando, com banhos de óleo, de perfume, para ficar com a pele sedosa. Imagina que elas fizeram ali um tratamento, Botox não devia ter naquela época. Fizeram ali limpeza de pele, e fizeram tudo, um banho de creme no cabelo, que dava brilho. Isso muito legal, mas a Bíblia diz que além disso, Esther também precisou ter uma boa dieta, sabia disso? A dieta não é só de hoje em dia, não. Vamos ler aqui, Esther 2:9. A moça lhe pareceu formosa e alcançou perante ele favor, pelo que se apressou em dar-lhes os ungüentos, que são os óleos, e os devidos alimentos, e fez passar as suas jovens para os melhores aposentos da casa de mulheres. Sabe, então, esses alimentos aqui, tudo bem que eu creio que Esther precisava estar em forma, Ela precisava estar magrinha, bonitinha, porque ela ia passar por uma seleção. Então, eles deram os devidos alimentos. Hoje é muito comum, Cadê a Kátia? Está aí a Kátia? Hoje é muito comum, tá lá. A gente falar de dieta de low carb, o jejum intermitente. Nenhuma mulher faz isso aqui, Não precisa. E a gente está sempre preocupado, em manter a forma. Isso é bom. Mas olha, eu quero compartilhar com você de uma outra dieta que nos alimenta, porque a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5:23, diz que nós temos um corpo, nós somos um ser triuno, corpo, alma e espírito, Nós somos o espírito, possuímos uma alma e habitamos um corpo. Então, assim como você tem que se alimentar do seu corpo para você viver, que é o alimento que eu acredito que eles deram para Esther, você também tem que alimentar o seu espírito, Alimentar-se, ser cheio da palavra é uma chave para você reinar, porque a palavra ela gera vida. Eu só estou ministrando para vocês aqui porque eu primeiro recebi a palavra. E você só pode dar o que você tem, amém? E interessante, porque eu estive ali, os irmãos já perceberam que eu gosto de ilustrar as minhas palavras. Eu estive lá em Israel, eu queria mostrar essa foto. Pode passar? Eu achei interessante, porque diante do Muro das Lamentações, quem já foi lá já sabe. Quem não foi, eu profetizo que você vai, porque é muito poderoso. Então, os judeus ficam ali de frente para o Muro das Lamentações, com a Torá, decorando a Bíblia. Fica o tempo todo assim. E nessa situação, eu achei muito interessante, porque aquelas crianças estavam com o Pentateuco no rosto, decorando,
E a professora passava, não sei se está dando para você ver que essa de lenço, essa da direita, era a professora. E ela ficava passando para ver se elas estavam decorando. Você sabia que as crianças ali em Israel, elas são alfabetizadas com a Torá? Com os cinco primeiros livros da Bíblia, com o Pentateuco? A alfabetização deles é em cima da Bíblia. Então eu imagino, isso aqui é só curiosidade para você entender um pouquinho o que eu quero te dizer. Imagine que Esther, sendo uma boa judia, cresceu nesse contexto. Aquela mulher era uma mulher cheia da palavra. Aquela mulher conhecia o Deus que ela servia. Ela precisava estar munida de uma palavra de fé, porque existia algo que ia acontecer na sua vida, que se não fosse a fé gerada no seu coração, ela não ia conseguir vencer. Por isso você também, né, o pastor Naur está falando aqui do devocional, vou aproveitar para fazer uma propaganda. Né, quantos aqui já adquiriram o devocional? Né? O pastor deu de presente para alguns, a gente trouxe para vender. Por que ter um devocional para você ler a Bíblia todo dia, para você declarar a palavra todo dia, ouvir, para que você seja cheio de fé? Amém? Porque um aspecto da fé é a fé que atua pelo amor, que nós aprendemos. Mas o segundo da fé, a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra. Todas as vezes que você é cheio da palavra. Aqui em Romanos 10, 17, a Bíblia diz: assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Amém? Então você precisa ser alguém cheio da palavra. Mas não é aquela coisa, eu tenho que fazer. Às vezes você vai com sono, toma um café, né, e vai ler, mas fala para o Senhor: Senhor, me dá mais fome da tua palavra do que eu tenho pela comida. O Senhor vai começar a gerar fome pela palavra no seu coração. Deus vai começar a acordar você de madrugada ou de dia. Sabe o que eu fazia na época que eu fazia seminário? Era super puxado, porque eu fazia seminário à noite, trabalhava o dia todo, não tinha empregada. E na hora do almoço, eu pegava meia hora para dar um jeito de comer, comprar uma comida, e meia hora para me alimentar da palavra. E isso foram 3 anos no seminário. Tem um irmão no nosso seminário, muito, muito interessante, que eles era muito puxado ali o ritmo de acordar, orar, ter muitas aulas, era o seminário interno, isso há 30 anos atrás. Sabe o que ele fazia para ler a Bíblia? Pode acreditar que isso é verdade. Ele tinha tanto sono, ele tinha que ler a Bíblia, né, porque fazia seminário, que ele ia para o banheiro. Olha o nível. Ele ficava em cima do vaso, mas não era sentado não, era com os 2 pés. E ele falava: eu vou ler a Bíblia aqui, porque se eu cair, então, vai acontecer alguma coisa, uma tragédia. Então, por isso eu vou ler a Bíblia aqui. Eu morria de rir desse irmão. Lógico que você não precisa chegar nesse nível, né? Eu só estou compartilhando o que esse irmão fazia. Mas é importante você meditar, ter a palavra no seu coração, na sua boca, sabe por quê? Porque a palavra tem o poder para te sustentar, para colocar fé no seu coração para o dia mau. Eu quero falar com você sobre a diferença de sofisma, né? A Bíblia fala que nós precisamos nos livrar de sofisma. O que é sofisma? Sofisma é um argumento enganoso. Amém? Fala comigo, sofisma é um argumento enganoso. É uma voz que vem e você escuta, você acha que essa voz é sua. Aí você está indo de repente, você fala: eu estou indo para o trabalho, mas alguma coisa está me dizendo que eu vou ser mandado embora desse emprego. Ou, né, uma jovem que quer casar, falando: parece que eu não vou casar. Todos casam na igreja, mas eu não caso. Ou você que está tentando engravidar, ouve uma voz falando: não, isso nunca vai acontecer com você, você não vai ter filhos, é algo que você ama, que você sonha, que você deseja. O diabo, ele é astuto e ele coloca pensamentos, sofismas, mentiras com aparência de verdade, para que você viva por esse pensamento, e para que você então tenha uma fé enfraquecida. Mas eu quero que você abra a Bíblia em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5, que está dizendo: as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus. Para quê? Para destruir fortalezas, anular sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Amém?
Então a Bíblia fala o seguinte, que as armas da sua milícia, o que é milícia? Guerra. As armas da sua guerra não são carnais. Você não está aqui numa guerra, né, literal, de física. Você não está numa guerra aqui de metralhadoras ou de armas. Não, a Bíblia fala que as armas da sua milícia, da sua guerra, elas não são naturais. Não são carnais, elas são reais, elas são poderosas em Deus. Você tem uma arma muito poderosa, que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, o que ela faz? Ela é poderosa para destruir fortaleza, anular sofisma. Levanta todo cativo, todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Quantos já viram aqueles filmes de castelo? Que tem lá no monte, lá na montanha. Aquilo é uma fortaleza. Né? Eu já tive a oportunidade de ir a alguns. E eles constroem os castelos lá no topo da montanha. E constrói um muro gigantesco ao redor, e um portão gigantesco de ferro. Aquilo é uma fortaleza, quando o inimigo vier, não pode entrar. Essa é uma fortaleza, e a Bíblia diz também que as armas da sua guerra, elas são poderosas para destruir fortalezas. Sabe aquela fortaleza que parece verdade, mas ela não é verdade, ela é um sofisma. Quando você se enche da palavra, você abre a boca e declara, isso tem poder para desfazer as obras do diabo. Isso tem poder para desfazer ali todo o sofisma. Então você precisa compreender, fala comigo, tem uma diferença, mais forte, há uma diferença entre fato e verdade. O fato é o que você vê. A verdade é o que a palavra de Deus diz. Não viva pelo fato, viva pela verdade. Não viva pelas aparências, não viva pelas circunstâncias. A circunstância diz, o dinheiro não vai dar esse ano. A palavra diz, tudo que eu colocar nas minhas mãos vai prosperar. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. O fato diz, vou ficar doente, vou morrer. Esse exame deu alguma coisa, né, maligno. A verdade diz, em Isaías 53, certamente ele levou na cruz toda a enfermidade, pelas suas pisaduras, eu já fui sarado, eu não serei. O fato diz, eu não vou casar, eu não vejo ninguém. A verdade da palavra diz, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. O Senhor tem um varão para mim, o Senhor tem uma varoa para mim, amém, jovens? Sabe, você precisa então se munir com esta palavra. Esther, eu acredito que ela foi uma mulher que precisou ser cheia da palavra, e na hora que ela precisou se apropriar, ela estava completamente cheia de fé, amém? Terceira chave para nós reinarmos, acesse o trono da graça, né? Aqui está 4, mas é número 3, que eu mudei algumas coisinhas ali. Fala comigo, acesse o trono da graça. Vamos falar as duas chaves para nós assumirmos nosso lugar de trono, de autoridade. A primeira chave é assuma a nova identidade. Segundo, alimente-se da palavra, seja cheio da palavra. Seja munido da verdade. Seja Deus verdadeiro, o diabo mentiroso na sua vida. Amém? Terceira chave, acesse o trono da graça. Esther precisou ter revelação da graça. Mas a graça não veio agora, pastor. Lá em João está escrito, a lei foi dada, mas a graça veio. A graça é Jesus, mas Jesus não estava lá com Esther. Como que era isso? Eu creio que Esther precisou acessar a graça. Eu creio que Esther, porque graça é Deus dando tudo para quem não merece nada. Graça é você depender de Deus para tudo na sua vida. É crer que Ele vai à sua frente, que a obra consumada já está tudo pronto. Lá na cruz Ele morreu e disse, está consumado. Então tudo que você precisa está em Cristo. Esther, ela precisou nesse momento assumir, não é, esse lugar de dependência. Por quê? Aqui está uma grande questão. Amã era o oficial do rei. E ele tramou um plano de morte, um decreto de morte, não tem tempo para entrar em detalhes.
Mas ele viu que o povo judeu tinha crescido muito. O povo judeu não idolatrava, porque eles seguiam os 10 mandamentos. O povo judeu somente prestava culto a Deus, não idolatrava outros deuses e nem pessoas. E Amã era um endemoniado. Ele era ali o comandante do rei, queria veneração, ele queria ali que as pessoas o prostrassem diante dele. Mas o povo judeu não fazia isso. E ele ficou muito indignado, ele falou, esse povo tem que morrer. Eu vou ter um plano. Ele era alguém da confiança do rei, tinha o anel, que era ali um carimbo. Naquela época, o rei dava um carimbo para aquelas pessoas de autoridade, para eles carimbarem decretos no nome dele. Então Amã falou, eu vou fazer. O que ele fez? Ele tramou um decreto de morte e todos os judeus iriam morrer, porque existiam muitos judeus ali na Pérsia, inclusive Ester, porque ela era judia, só que o rei não sabia. O que aconteceu? Quando ficou sabendo, foi decretado, foram os editais, né, falaram que ia acontecer esse decreto, Mordecai manda dizer para Ester. Mordecai foi o primo de Ester. Ele entra no jejum, veste pano de saco e fala, nós não podemos morrer, Ester está lá, ela é a mulher do rei. E ele manda um recado, fala, Ester, quem sabe se não foi para uma conjuntura como essa que você foi levantada rainha? Você sabe que a palavra conjuntura no mundo, no original, kairos, foi para um kairos de Deus. O que é kairos? Kairos é o tempo oportuno de Deus. Será, ele mandou dizer para Ester, que você não foi levantada rainha para um tempo como esse? Para entrar na brecha como esposa do rei e desfazer esse decreto de morte? Ester então ouviu aquilo e falou, eu não posso fazer isso. Porque naquela época só podia entrar na presença do rei se fosse convidado. E naquele mês Ester não tinha sido chamada. Estranho, né? A mulher do rei não ter sido chamada. Mas era assim. E naquele mês Ester não tinha sido chamada. Ester então precisou entrar e ela fez um jejum de 3 dias. Jejum de água, o único jejum de água que a Bíblia diz. Falou, minhas servas, vamos orar comigo, vamos jejuar. O povo de Israel, vamos jejuar comigo. Porque nós estamos diante de um decreto de morte. Precisamos ver o mover de Deus, precisamos ver a intervenção de Deus. Ester então, depois de 3 dias de jejum, ela decide, eu vou ter com o rei. Se o rei levantasse o cetro, na hora que ela entrasse, ela podia entrar. Se ele não levantasse, ela ia morrer. Ester fala, se perecer, pereci. Eu sei que Deus tem um propósito para a minha vida. Eu não saí de uma posição de escravo para uma posição de rainha, sem um propósito. Então Ester foi. Olha o que está escrito em Ester 5, do 1 ao 3. Ao 3º dia o rei estava sentado no seu trono. Quando o rei viu a rainha Ester parada no pátio, alcançou ela, isso ela estava já, né, na dependência de Deus, porque ela poderia nem viver mais. Ele diz, quando o rei a viu, a rainha Ester parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei para Ester o seu cetro de ouro que tinha na mão. Ester se achegou e tocou a ponta do cetro. Então lhe disse o rei, que é que tens, rainha Ester? Qual é a sua petição? Até a metade do reino se dará. Olha, Ester precisou acessar o trono da graça. O que é o trono da graça? Esther precisou confiar em Deus. Esther precisou depender de Deus, né? Esther, ela foi no acesso ao rei na confiança completa em Deus, porque ela não chegou ali jogando um charme como a mulher dele, porque a Bíblia diz que ele amou Esther mais que todas, então com certeza ela tinha algo que ele amava. Esther não chegou ali com lisonjas, né, de uma mulher que quer ali atrair o rei, não. Ela chegou confiando no Senhor. Quando você tiver uma circunstância difícil ou impossível, confie no Senhor. Olha para o autor e consumador da sua fé. Não confie em homens, não confie em políticos, não confie no seu chefe, confie no Senhor. Porque Esther então entrou naquele lugar. Ela poderia ser morta, mas a sua confiança estava 100% no Senhor. Acessar o trono da graça é você saber que você tem acesso ao Senhor. E a Bíblia diz também que
nós estávamos distantes do Senhor, não tínhamos acesso a Deus, porque o pecado nos separava do amor de Deus. A Bíblia fala que as nossas transgressões, antes de conhecer o Senhor, elas nos separavam, vivíamos longe do Senhor. Mas eu tenho uma boa notícia para você. A Bíblia fala que no Velho Testamento, só o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, na presença do Senhor. Mas quando Jesus morreu naquela cruz, a Bíblia diz que o sol se apagou, houve trevas. E a Bíblia diz que o véu que separava o homem da presença de Deus foi rasgado. De cima a baixo, não foi o homem que foi lá e rasgou não, mas a própria mão de Deus rasgou o véu, dizendo: agora você pode entrar no trono, agora você pode ter acesso à presença de Deus. Você não precisa mais de um intermediário, você não precisa mais de um pastor ou de um líder, você pode falar com Deus. A Bíblia diz que o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada, agora brilha, e cada dia brilha mais. Você tem acesso ao trono da graça. Você pode falar com Deus andando, dirigindo, tomando banho, cozinhando. Você pode falar com Deus varrendo a sua casa. Você pode falar com Deus lavando a sua roupa. Você pode clamar e você pode ser cheio do Espírito Santo lá no tanque da sua casa. É isso que Deus quer fazer. Sabe, o Senhor te deu acesso, meu querido irmão, minha querida irmã. Então a Bíblia diz lá, abre lá em Mateus 27:51, Jesus clamando outra vez em grande voz, entregou o seu espírito, eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Fala comigo, de alto a baixo. Eu tenho uma boa notícia para você. Lá em Hebreus capítulo 4:16, eu amo esse texto e declaro ele quase todo dia. A Bíblia diz que você pode se achegar confiadamente. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então hoje você pode se achegar confiadamente ao trono da graça. Você pode chegar para Deus confiadamente: pastor, mas eu pequei, estou debaixo de acusação. Declara o sangue de Jesus, nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu posso falar com Deus. O pecado não te separa mais, a maldição não te separa mais, porque foi tudo encerrado na cruz do Calvário. Você anda agora em novidade de vida. Nós precisamos nos assumir essa autoridade, essa posição, que nós temos acesso ao trono. Amém, meus irmãos? Fala comigo, o véu que separava já não separa mais. Hoje eu tenho autoridade. Eu posso me achegar confiadamente diante do trono da graça, para encontrar graça e socorro oportuno. Quantos precisam encontrar graça aqui? Quantos aqui precisam de um socorro? Eu quero desafiar você. Comece a praticar isso. Entra para o seu quarto. A graça está disponível para você. Independente do que você fez, independente do que aconteceu, acesse o trono da graça. Esther confiou no Senhor e ela entrou diante do trono da graça. Última chave: assuma a sua posição de autoridade no trono. A palavra de Deus diz que nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. 1 Pedro 2, 9 e 10 está escrito: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o seu lugar agora. Você agora saiu de uma posição de escravo para uma posição de autoridade. Você agora é sacerdócio real. Você está sentado à direita de Deus Pai, juntamente com Cristo. Sabe que Esther, ela foi falar com o rei, e ela não foi de qualquer jeito. Eu acho interessante porque Esther, aqui em Esther capítulo 5, verso 1 ao 3, fala como é que Esther foi. Ela, como esposa do rei, ela sabia que aquele momento ele era decisivo. Então ela foi se vestir. Com qual veste que Esther foi? Esther 5, do 1 ao 3. Ao terceiro dia, Esther se aprontou com seus trajes reais. Fala comigo, trajes reais.
e se pôs no pátio interior da casa do rei. O rei estava sentado no trono, que viu a rainha, alcançou favor, estendeu o cetro na sua mão. Esther se vestiu dos seus trajes reais. Você sabe o que significa os trajes reais? Esses trajes reais significam que ela foi revestida de autoridade. Eu quero te dar uma notícia, você também foi revestido de Cristo. A palavra de Deus diz em Gálatas 3:27, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Então Esther se vestiu da sua capa, e ela foi ali, enfrentou aquela situação, naquela identidade de rainha, mas ela sabia que ela estava vestida de autoridade. Você está vestido de Cristo. Quando o diabo olha para você, ele morre de medo de você, porque ele vê Cristo em você. Fala comigo, eu fui revestido de Cristo. Quando você entra no seu trabalho, é Cristo entrando. Quando você entra na sua faculdade, é Cristo entrando. Quando o diabo vier te acusar, mostra para ele, eu estou vestida de Cristo. Eu fui lavada pelo sangue do Cordeiro. Fecha a sua boca, porque aquele que me chamou é fiel para cumprir. Então a Esther, ela foi vestida com as suas vestes reais. E ela então assumiu o seu lugar de autoridade. O acesso ao trono da graça te dá acesso à autoridade. O que aconteceu, nós vamos encerrar esse desfecho dessa história. Depois então, que o rei perguntou o que ela queria, ela falou, eu não quero ouro. Ela poderia ter pedido uma joia, poderia ter pedido viagens. Ela diz, eu quero que você desfaça o decreto de morte do meu povo. Olha o que está escrito em Esther capítulo 9, verso 16 e 22, depois que tudo aconteceu. Os dias em que os judeus tiveram sossego dos seus inimigos, e no mês que lhes mudou de tristeza em alegria, de luto em dia de festa, para que os fizessem dias de banquetes, fala comigo, dias de banquetes, de alegria, e mandaram porções dos banquetes aos outros e dádivas aos pobres. Esther foi usada para desfazer aquele decreto de morte. Aquele pranto se tornou em alegria. O espírito de morte foi desfeito, e agora o povo de Deus podia viver para servir o seu Deus. Você foi chamado para isso. Cadê as mulheres? Amém? Amém? Você foi chamada. Dá uma salva de palmas para o Senhor. Você foi chamada para assumir a sua posição de rainha, de autoridade na sua casa, na vida dos seus filhos, no seu casamento, amém? No ministério que Deus tem confiado a você. Quando você abre a boca, é um justo abrindo. Agora você não vai mais, você vai decretar. Por quê? Porque você é uma rainha. E cadê os homens? Os homens também vão vestir as suas coroas, amém? Amém? Você foi levantado, meu irmão, para assumir a posição de autoridade na sua casa, de sacerdote. Você agora é investido de autoridade. O Senhor te diz, abre a sua boca, eu vou encher. O Senhor vai te usar para desfazer decretos de morte. Eu queria que você ficasse de pé nessa hora.